Estamos olhando hoje de manhã capítulo 14, acerca da fé salvífica. Confissão de fé, estamos aí. Estarei usando a versão nova, versão internacional. New International Version, às vezes esqueço o português, mas vamos ler por extenso este capítulo 14. Lemos: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito de Cristo em seus corações. É ordinariamente operada pelo ministério da palavra e por ele também, e pela administração do batismo e da ceia do Senhor, pela oração e por outros meios prescritos por Deus, é aumentada e fortalecida. Por essa fé, artigo 2, o cristão crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra, segundo a autoridade do próprio Deus. E também aprende uma excelência nela acima de todos os outros escritos e todas as demais coisas do mundo, por ela demonstrar a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza, e ofícios, e poder e plenitude do Espírito Santo em suas obras e operações. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim crida, e também age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo diante das ameaças, abraçando as promessas de Deus para esta vida e para o que está por vir. Entretanto, os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata com Cristo. Aceitar, receber, confiar exclusivamente nele para a justificação, santificação e a vida eterna, em virtude do pacto da graça. 3. Essa fé, embora possa ser diferente em graus e possa ser fraca ou forte, ainda assim é de um tipo e de uma natureza diferente, como acontece com todas as demais graças salvíficas daquela fé e de graça comum que os seguidores meramente professos possuem. Por isso, mesmo que seja muitas vezes atacadas e enfraquecida, ainda assim a fé salvífica alcança a vitória, crescendo em muitas para uma plena segurança por meio de Cristo, que é o autor e também consumador da nossa fé. Vamos ter mais uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, que nós saímos daqui encorajados, que nós saímos daqui maravilhados pela sua graça, que nos dá não somente a fé, mas também nos dá a salvação em Cristo. Que o nosso foco não seja a nossa própria fé, que não seja as nossas próprias boas obras, mas que seja o que Cristo fez na cruz por nós. E, Senhor Deus, nos convence dessas coisas, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente, pelo Teu Espírito. Amém. Então eu tenho algumas perguntas para você hoje de manhã. Se uma jovem mulher fala para você que ela era de igreja, mas agora não está mais, ela era de família religiosa, mas agora ela abandonou as placas de igreja, mas ela fala, tudo bem, eu tenho fé, eu creio em Deus. Ela está salva ou ela está enganada? 2, pensa de um líder dos jovens que é muito entristecido com a letargia do grupo de jovens. Ele quer encorajar eles para serem cristãos fervorosos e úteis. Então ele prescreve
e encoraja e desafia os jovens a maior intensidade e atividade. Ele entendeu bem o problema que tem no grupo de jovens? As soluções que ele está prescrevendo vão dar certo? Pensa também de um homem velho, amargurado, que acredita que a salvação é nunca pedir desculpas. Ele argumenta que todo o pecado dele já foi cuidado na cruz por Cristo. E, portanto, ele não precisa mais pedir desculpas ou perdão a Deus. Será que ele entende muito bem o que aconteceu na salvação? Ou penso de um jovem, legalista, fariseu, que entende as doutrinas da graça, que entende o calvinismo e argumenta e defende o calvinismo. Mas quando você pergunta para ele, você é salvo? Ele responde, não. E você pergunta, por que não é salvo? Porque Deus não me concedeu a graça para ser salvo. Será que ele realmente entende o que a Bíblia diz sobre a salvação? E outro caso, uma mulher bem preocupada com a salvação dela, faz tempo que ela está lutando contra dúvidas e incertezas acerca da salvação dela. O que você vai falar para ela? Todos esses casos juntos têm a mesma raiz. Mau entendimento do que é a fé salvífica. Capítulo 14 vai nos falar sobre a fé salvífica. E é fundamental para entender o que ela é e como ela é gerada no coração de homens e mulheres, de verdadeiros filhos de Deus. Então, esse é o assunto. Fé salvífica. Olha como começa o primeiro ponto. Artigo 1. A graça da fé. Eles não deixam ninguém em dúvida acerca do que é a fé para a palavra de Deus. É uma graça. Graça é o tema mais repetido na palavra de Deus, e a graça simplesmente é a misericórdia, favor de Deus livre, imerecido de Deus ao pecador. Isso é graça. E entende que graça sempre vem de Cristo somente. Você tem a sua Bíblia? Abre a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1. Para o Rogério que tem Bíblia em inglês, é John 1. João 1, versículos 16 e 17. A graça vem de Cristo somente. Todos, diz a palavra do Senhor, recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Você entende o peso dessa expressão, graça sobre graça? Imagina eu depositar um peso sobre você que é sufocante, que é além da sua capacidade de carregar. É isso que Deus está dando em graça. E Deus fala, para você não é suficiente? Então toma mais uma eternidade infinita de graça. Quando Jesus Cristo veio, graça sobre graça. E a graça de Cristo é maior do que qualquer outro pecado que existe, que nós podemos cometer. Hoje é domingo. Comete um pecado pequeno. Amanhã é segunda e você já está pensando de matar o seu patrão. A graça de Cristo é maior dos pecados pequenos, a graça de Cristo é maior do que os pecados grandes. Romanos 5, versículo 20. Abre em Romanos 5, versículo 20. A lei foi introduzida
para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, superabundou em algumas traduções. A graça, no grego é superabundou a graça. Quando é alguma coisa tão fora de categoria, que nem dá para comparar o pecado com a graça, eles usam essa palavra superabundou a graça, transbordou, encheu até o limite, está vazando pelos lados. Considera também que a graça de Cristo nunca é baseado nas obras. Nunca baseado nas obras. Em Romanos 11, versículo 6, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Você lembra daquele jovem fariseu que eu comentei, que sabia das doutrinas da graça e não era convertido, e ele falava, bom, Deus não me salvou, quando as pessoas perguntavam. Esse jovem era eu, aos 17 anos. Filho de missionário, sabia muito de teologia, gostava das doutrinas da graça, mas o pastor Gilberto, ele perguntou para mim, por que você não é convertido, David? E eu respondi, Deus simplesmente não me salvou. E ele gastou a tarde toda daquele domingo em Marília, aqui próximo, explicando o que é a fé salvífica. O que é a fé salvífica? E a fé salvífica é uma graça. E a graça é nunca baseado no que você sabe e nas suas experiências de vida, é nunca baseado nas obras. Se fosse, não seria mais graça. É o que está falando aqui. A graça já não seria graça se é pelas obras. E a maior resposta e evidência da graça é gratidão a Deus. Olha comigo em 2 Coríntios 4:15. 2 Coríntios 4:15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Às vezes nós não temos referência para pensar sobre a obra de Cristo e de Deus no mundo inteiro. Parece tão pouco o que nós aqui na Terceira estamos fazendo. Quantos missionários nós podemos falar de cabeça? Parecem poucos para os milhares, 178 países. Vários deles ainda sem uma palavra de Deus na sua própria língua. Mas Paulo, ele não se engana, ele fala, essa graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, hoje a graça soberana de Deus está convertendo pessoas, tirando eles do reino das trevas, trazendo eles para ser irmão e irmã de nós, irmãos em Cristo, tudo isso pela graça, e todo mundo que é salvo pela graça fala, graças a Deus que Ele me escolheu, que Ele me salvou. Isso é graça. E quando nós falamos que a fé é da graça, como eles afirmam aqui, a graça da fé, estamos afirmando nessas 4 palavras que a fé vem de Cristo, que a fé é maior do que os nossos pecados, que a fé não é baseada nas nossas obras e a fé responde a Deus em gratidão. A graça da fé. Olha comigo em Efésios 2, versículo 8. Versículo clássico. Efésios 2, 8. É importante notar esse versículo. Pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Agora, um homem, eu escutei uma pregação de um homem que leu esse versículo dessa forma, ele interpretou o versículo dessa forma: vocês são salvos pela graça. Até aí tudo bem. A graça não vem de vocês, a graça é dom de Deus. Teologicamente, yes. Mas a fé você precisa generar, você precisa crer. Aí que a coisa desanda, né? Estava indo tudo bem, e desandou. Aí que é o problema, né? Porque Paulo não está falando que a graça não vem de vocês. Isso seria redundante. A graça não vem de vocês. Paulo escreveu o livro de Romanos, e ele falou, olha, se é pelas obras, não é pela graça. Então, Paulo não está falando, olha, a graça não vem de vocês, a graça é obra de Deus, fato. Mas quando ele fala isto, está referindo à fé. Isto não vem de vocês, a fé é dom de Deus. O que significa quando Paulo fala, não vem de vocês essa fé? Não vem de vocês. Quer dizer que a fé não está no meu coração? Quer dizer que a fé é de alguém próximo que acreditou tanto que eu fui convertido? Que a fé não está em vocês. Foi alguém próximo que creu. Não. Quando Paulo ele fala, essa fé está em você. Essa fé está trabalhando em você. Você está exercitando essa fé, mas importante. Essa fé não foi gerado em você. Não foi gerado pela sua próprio poder, não foi gerado com a sua própria carne. E deixa muito desanimado quando algumas pessoas começam a falar sobre a fé como se fosse alguma coisa que você pode e consegue fazer. Vou aumentar o nível da minha fé. Porque isso deixa o ser humano inteiramente incapaz. Olha em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, versículo 1. Olha a nossa situação original. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E algumas pessoas têm essa dificuldade de entender que a fé é pela graça. Eles não querem aceitar isso. De outro lado, eles falam, sim, ninguém pode vir a Deus se Deus não ajudar. Porém, tem uma coisa na sua alma que é neutro, que você pode aceitar a Deus ou rejeitar a Deus. Então, a sua decisão para Cristo vale tudo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Lembra aqui em Efésios 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Deus pode te oferecer misericórdia. Deus pode te oferecer graça. Deus pode te oferecer fé. Porém, se você é morto, como você vai reagir a essa proposta? Vai para qualquer funeral e fala, bom, ele parece bem seco, deve estar com sede. Vou oferecer um copo de água para o defunto. Trouxe aqui, está geladinho, está puríssimo. Prefere com ou sem gás? É só pegar. Não dá. E a mesma coisa, Paulo está falando aqui, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele precisa voltar da morte para receber a água. E é justamente isso que Deus faz. Olha em versículo 4 e 5. Eu poderia falar sobre isso o dia inteiro. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, Ele nos ressurgiu, Ele nos deu vida de novo, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ele te dá vida quando você era morto. Ele te dá amor quando você era inimigo. É isso que Deus fez. Mas Paulo continua, Deus nos ressuscitou. Não está falando sobre quando Cristo volta e o meu corpo defunto sai para assombrar todo mundo.
Não, ele está falando acerca da salvação. Deus nos ressuscitou com Cristo e como Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você entende o que Paulo está falando? Ele está falando que nós mortos, antes que você pudesse exercitar fé, Deus te deu vida, Deus te ressurgiu, Ele fez você não sentar mais nas trevas, mas na glória de Cristo, em lugares celestiais. E Deus tomou toda a glória para isso. Ele tomou para si mesmo. E mais do que isso, Ele também dá fé. Ele fala, olha, a fé para crer em Cristo também é dom de Deus. Ele requer que nós exercitamos a fé para ser salvos, mas nós somos incapazes de fazer isso até que Ele dá a fé para nós, para que toda a glória seja dele. Olha em versículos 8 e 9, Paulo, terminando o argumento, ele fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça da fé salvífica é pela fé, é pela graça. Mas considera também, eles falam, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito de Cristo em seus corações. Voltando para falar sobre o David, fariseu, colocando a culpa em Deus, ele não tem um pouco de razão? Deus não está pedindo algo que o David é incapaz de fazer? David não tem razão. E se você pensar, é uma pergunta que para todos nós é relevante. Deus pode pedir das pessoas alguma coisa que as pessoas não podem dar para Ele? Que as pessoas não conseguem porque eles estão mortos? Como Deus pode requerer fé se as pessoas não conseguem gerar a fé de si mesmos? O que você responderia para essa pessoa? Porque parece que eles têm um bom argumento. Se aqui é obra do Espírito de Cristo em seus corações, essa capacidade, essa habilitação a crer para a salvação das suas almas, então se o Espírito não trabalhou, culpa dele, não minha. Mas aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Eu já vi pessoas argumentar isso biblicamente. Olha em Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Deus requer que sejamos santos. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E automaticamente nós colocamos duas coisas juntos que não deveria estar juntos. Deus está mandando, seja santo. E nós pensamos, se Deus está mandando, então eu devo ter a capacidade de ser santo. De igual modo, Jesus, repetindo em Mateus 5, versículo 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nenhum desses versículos menciona a graça. Então, deve ser alguma coisa que eu posso, com meu poder, ser santo e ser perfeito. E para terminar, Deus é injusto, de requerer alguma coisa de mim que eu não tenho capacidade de fazer. É assim que anda o argumento, e parece um argumento meio que grande. Mas olha em Gênesis, por favor, capítulo 2. Gênesis, como respondemos isso biblicamente? Gênesis 2, 15.
a versículo 17. Diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então nós temos o homem sem pecado. E Deus dá um mandamento a ele: me obedeça e tudo vai bem. E o homem sem pecado. Sem pecado. Criado originalmente para ser santo, para ser perfeito, para servir a Deus em obediência perfeita, o homem foi criado para isso. Só que nós não vivemos em Gênesis capítulo 2. Nós vivemos em Gênesis capítulo 3. Olhem em versículo 6 de Gênesis 3. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ele se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. E quando Adão cai, a queda, o que acontece? A punição veio em cima dele e de todas as pessoas que ele representava, você e eu. Deus puniu o pecado com mais pecado. É assim que Deus pune o pecado. Em Romanos capítulo 1, as pessoas estão pecando tanto que Deus entrega-lhes a seu coração pecaminoso. Fala: você quer pecar? Então peca. Vai longe, vai fundo. Deus pune pecado com mais pecado. E é isso que ele fez. Terra, amaldiçoado com pecado. Campo, amaldiçoado com pecado. Corpo, amaldiçoado com pecado. Tudo causado pelo pecado, e o pecado é culpa de quem? Adão. Mas isso não muda o motivo por qual o homem foi criado. Deus criou o homem para obedecer, Deus criou o homem para ser perfeito e justo. E isso não mudou. E o homem não tem direito a falar: olha, a minha incapacidade quer dizer que você precisa mudar as regras para me acomodar. Suponha que Deus fala ao homem: eu quero que você corta essa grama do campo. É com 18, né? Mais ou menos, que alguém aqui no Brasil pode tirar carta. Porque antes disso não tem capacidade física e mental para dirigir um carro de várias toneladas, né? Combinamos. Imaturidade mata. Nos Estados Unidos, é aos 16. Não quer dizer que a gente é mais maduro aos 16 do que o brasileiro aos 18. Tá? No estado de Texas, é 14. É? Você pode morrer por uma adolescente. Não precisa ser intoxicado nem nada, só adolescente, imaturidade. Mas você sabia que para dirigir trator, esses que vão cortando grama assim no campo, você nem precisa de habilitação? Você só precisa ser maior de quantos anos você chuta? 12. A gente não confia você na rua em um carro seguro com airbag e freio, mas a gente confia você lá no campo sozinho nesse tratorzão, né? E Deus fala ao homem: olha, eu quero que você corta a grama nesse pasto com esse trator. O trator está pronto, o diesel está no trator, está tudo em funcionamento perfeito. É só você ir lá e cortar. Porém, tem a boca de uma caverna lá, que se você cair, você não vai conseguir sair, tá? Só corta, vai. E quando Deus vira as costas, o que o homem faz? Ele salta do trator, ele corre para a boca da caverna, e não consegue sair mais. É isso que ele fez. E mais tarde Deus volta no fim do dia e fala: a grama não foi cortado, o trator nem foi sujo pela operação. O que aconteceu? E o homem responde a Deus: olha, mas que direito você tem de me pedir que cortasse a grama, vendo que eu estou nessa situação, nessa caverna, não consigo sair? Você é injusto de pedir isso de mim. Esse é o argumento que eu fazia aos 17 anos. Eu, o pecador, colocando culpa
em Deus por não me salvar, sendo que Deus me ordenou a crer, arrepender e crer em Jesus Cristo? Você viu como a cabecinha de alguém perdido é perdido também? Colocando toda essa culpa, não, eu sou pecador. Se Ele me quer, que Ele me resgate, né? Isso é basicamente o que a Bíblia ensina. Caímos em Adão, sim, mas a lei de Deus, o propósito de você e eu sermos criados, não mudou. A lei de Deus não mudou. Sede perfeitos, sede santos. Você é capaz disso? Nem eu. Mas a lei de Deus é essa. O que fazer então? O que fazer então? Nós fomos criados para refletir, para espelhar a justiça e perfeição a Deus. Nós fomos criados para representar Deus aqui nessa terra. E qual Deus nós representamos? Nós mesmos, o Deus do dinheiro, o Deus do prazer. E nós, caídos, deveríamos refletir a justiça e a santidade de Deus. E mesmo que não podemos, Deus requer obediência perfeita. Embora que nós não temos o poder de dar obediência perfeita. Então Deus é santo e Deus é justo de pedir alguma coisa de nós que nós não podemos fazer. Isso responde àquela pergunta do jovem líder, do líder dos jovens, que está tão desanimado com a letargia da galera. Esse povo está desanimado, eles não querem vir na igreja. O que eles precisam? Eles não conseguem gerar por si mesmo interesse nas coisas de Deus. Precisa ser pela graça. Mas as nossas ações, quando o líder do jovem começa a desafiar, a encorajar todos os jovens, ele começa a falar, faz isso. Ele está seguindo por um trilho que parece certo. Porque a nossa decisão pode afetar as nossas ações. Eu posso decidir vir à igreja 52 vezes por ano, todo domingo do ano. Eu posso decidir fingir ser como os melhores cristãos aqui, falar desse jeito, vestir desse outro jeito. Eu posso decidir tratar a minha namorada com a minha noiva, vou ver sobre isso depois, a minha noiva com amor e carinho. Eu posso falar que eu amo a Jesus Cristo, mas o que eu não posso decidir é aqui dentro. Eu não posso gerar amor a Jesus Cristo. Eu não posso gerar amor à palavra de Deus. Eu não posso gerar amor que leva à obediência aos mandamentos, que treme nas ameaças, que crê nas esperanças e nas promessas de Deus. O coração é rebelde. Precisamos de graça para controlar isso. A decisão que a gente faz não afeta os nossos corações, afeta só as nossas obras. Isso responde àquela jovem que fala, eu tenho fé em Deus, mas nada na vida dela é parecido com a palavra de Deus. Não é fé salvífica. Fé salvífica é pela graça, transforma o coração. A nossa carne pode produzir e reproduzir tudo, menos a fé salvífica. Você pode fingir que você é santo, você pode. Eu sou prova viva disso, até os 17 anos. Você pode fazer de tudo, mas a fé salvífica não pode, não pode. Para terminar, se é que a fé é pela graça, se é que o homem é incapaz, então como isso deixa o assunto de evangelismo, como isso deixa o assunto de missões, que a gente falou hoje de manhã? Se eles são incapazes de escutar, de crer, a não ser que Deus salva, então não depende de mim, certo? Se Deus vai salvar, Ele vai salvar independente de mim. Mas não é isso que Deus fala. Olha,
é obra do Espírito de Cristo em seus corações e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Como é que Deus trabalha a fé, que Deus gera a fé no coração dos seus eleitos? Ordinariamente, pela palavra, a ministração da palavra de Deus. Isso quer dizer, se alguém vir a essa igreja, escutar o pastor Ciro pregando hoje à noite, e vai para casa, filho do inferno, como ele chegou aqui, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor Ciro, a culpa é inteiramente dele. Porque se pastor Ciro fielmente abriu as Escrituras, mostrou Cristo nas Escrituras, de forma inteligível, de forma correta, falando, olha, a Bíblia manda, vai a Cristo, e ele rejeita isso, não é culpa do pastor Ciro. Pastor Ciro seria culpado se ele não pregasse. Em Romanos 10, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Pode ser qualquer pessoa, mas abrindo a palavra de Deus, esse é onde o Espírito trabalha. No coração de você e eu, no coração de qualquer perdido, é abrindo as Escrituras. E o Espírito trabalha pelas Escrituras. O poder da palavra nunca é com quem está falando. É sempre com a palavra de Deus que está sendo explicado. O poder do Espírito está na palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, olha essa descrição da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulos, e entra no câmbio do coração e julga os pensamentos e intenções do coração. Pastor nenhum tem esse poder. Psicólogo qualquer tem essa capacidade. Mas a palavra de Deus tem. E é através da palavra que o Espírito trabalha. E isso traz a salvação sobre os eleitos de Deus. Normalmente o Espírito não trabalha a parte da palavra, mas, ao contrário, trabalha através e trabalha juntamente com a palavra de Deus. Por isso, quando nós oramos antes de pregar, quando nós oramos antes de evangelizar, quando nós oramos antes de falar com o marido ou mulher não salvo ou filhos descrentes, nós oramos pedindo que o Espírito usa a palavra de Deus para salvar, santificar, corrigir, ensinar em justiça. Porque é somente o Espírito que pode fazer isso para alguém. E é somente o Espírito que pode fazer isso nas nossas vidas pela palavra de Deus. E sabemos que essa oração é sempre respondida. Em Isaías 55, versículo 11, olha, a palavra de Deus nunca volta vazio, nunca volta em vão. Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Por isso, nós lançamos a chamada. Todos venham a Cristo. Mas somente o Espírito pode fazer a chamada eficaz. Pode trazer aquele coração. Nós não somos responsáveis pela resposta que as pessoas têm com a palavra de Deus. A nossa responsabilidade
como do pastor Ciro, é de ser fiel, anunciar a palavra, conhecer as palavras para entender o que eles estão falando e levar isso a outros cristãos, levar isso a outros pecadores. Porque foi assim que nós fomos convertidos. E está nas nossas mãos levar para outros não convertidos. Eu agradeço a sua atenção hoje de manhã. Convido todos a ficar em pé. Vou pedir que o pastor Ciro venha para cá e termine com uma palavra de oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo dia de vida que o Senhor nos deu, a bênção de estarmos aqui e ouvir do Senhor, Deus querido, toda essa orientação sobre a nossa salvação, sobre a dependência do Senhor Jesus Cristo, sobre a graça, a infinita misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, obrigado pelo Teu grande amor, pela fé que o Senhor nos deu, através, Senhor Deus, do Teu grande amor, da Tua palavra. Que o Senhor continue a nos abençoar e falar aos nossos corações, nos ensinar cada vez mais a Sua palavra. Obrigado por esses professores que nós temos na escola dominical, que têm insistido em ensinar a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja que para ouvir, que tem desejo de aplicar na sua própria vida. Nós oramos, Pai querido, que nos abençoe ainda nesse dia e que possamos fazer a Tua vontade, fazer aquilo que Te apraz. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.